voltamos e a rotina agitada, repleta de compromissos, acaba dificultando os cuidados com a saúde. Por esse motivo, muitas pessoas acabam deixando de lado consultas e exames de rotina, não é, Kevin? Exatamente. Contudo, essas visitas regulares são muito importantes, visto que podem fazer grande diferença na vida de cada pessoa. E no nosso tema de hoje, no quadro Momento Saúde. E estamos aqui com o Dr. Alex Galoro, que é médico patologista e gestor regional da Sabin Diagnóstico e Saúde, para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Boa tarde, doutor. Prazer ter você aqui com a gente hoje, viu? Boa tarde, Lari. Boa tarde, Kevin. Boa tarde, muito doutor. obrigado aqui pelo convite. Conta pra gente, o que são esses exames de rotina? Então, os exames de rotina é o que o pessoal costuma falar de fazer exame de check-up. Na verdade, são exames que a gente usa para detectar alguma doença, para fazer o diagnóstico daquela doença. Então, a gente faz exames, Todo mundo está acostumado a fazer o teste de colesterol, triglicérides. Sim. Esses acho que são os mais comuns e os mais conhecidos, mas tem outros exames também para ver diabetes, para ver hepatite, para ver várias outras doenças que são importantes serem diagnosticadas precocemente. E tem que fazer todos os anos? Então, varia um pouco de exame para exame ou de doença para doença, qual que é a frequência recomendada. Mas em comum, diabetes, a glicemia, a dosagem do açúcar no sangue, colesterol, o triglicérides, são importantes que se faça todo ano. Legal. A Lari, inclusive, me pegou no pulo, Perguntou se eu fazia exame de rotina. Eu não tenho costume, doutor, mas eu gostaria que você explicasse quais são os benefícios, para que pessoas relaxadas, que nem eu, entendam, qual a importância desses exames. Então, você ainda é novo, Então, a necessidade e a frequência ainda são menores, então não é tão crítico assim. O que se recomenda é que se faça pelo menos um colesterol, triglicérides, se faça o quanto antes, inclusive a nossa cantora Mirim aqui que vem na sequência, já o pessoal recomenda que criança já faça a dosagem de colesterol, de triglicérides, porque já está comum com os hábitos de hoje em dia que tenha essas alterações e gente jovem infartando, gente jovem tendo doença. Então, é importante que se faça, e daí vai depender da idade e do tipo de doença que está pesquisando para você saber qual que é a frequência e quais são os exames. Qual que é a importância disso? A gente tem umas pesquisas que falam do envelhecimento da população e eles fizeram uma avaliação da quantidade de doença crônica que as pessoas têm. Então, até os 30 anos, uma pessoa em 4 já pode ter algum tipo de doença. E daí é diabetes, hepatite, dislipidemia, que é a alteração do colesterol. Quando passa para 50 até 65 pessoas, uma pessoa em cada 2 já vai ter pelo menos uma doença crônica. E acima dos 65 anos, de cada 5 pessoas, 4 têm uma doença crônica. Nossa! Então, é muito importante você fazer o diagnóstico. Sim. E quanto antes você faz o diagnóstico, antes você começa a tratar e daí tem menos complicação. É a importância do diagnóstico precoce, que a gente sempre fala aqui no nosso programa. Então, eu brinco, que minha avó era da época que falava, melhor não ir no médico, não procurar, porque quem procura acha. Não tinha. Exatamente. Eu acredito que a gente ouve isso até hoje, E é pelo contrário, Eu acho que se você tem algum tipo de doença, algum tipo de alteração, quanto antes você ficar sabendo, você começa a tratar e evita as complicações no futuro. Então, você precisa fazer para ter esse diagnóstico precoce. Ter o diagnóstico te ajuda a tratar e evitar complicações. Olha só. E como a gente pode escolher um laboratório de confiança para realizar todos esses exames, doutor? Isso é bastante importante, Porque o laboratório a gente conhece, para quem está usando, ele conhece ali na frente, que é na hora que tira o sangue e que é super importante, ter um bom atendimento, você ter pessoas
pessoas da coleta que sejam capacitadas e não fique furando um monte de vez. Mas o mais importante do laboratório é o que acontece lá dentro com a sua amostra. Se aquela amostra, se os testes são feitos com controle de qualidade, se o resultado é correto, se é confiável. E isso daí a pessoa que está usando não vai saber. Então, o que é proposto? Que busque laboratórios que tenham algum tipo de certificação. Então, o mais frequente aqui no Brasil é o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, chama PALC, que é da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Então, os grandes laboratórios já estão acreditados por esse selo. Hoje a gente tem, por pesquisa aí, quase 20 mil laboratórios cadastrados no Brasil inteiro. Nossa. E que tem o PALC, que tenha essa acreditação, são 200. Que legal. Olha Então, só a diferença, é né? importante buscar uma acreditação. Aqui em Campinas a gente tem vários, tá? Não vou falar só do que eu tô, que tem também, mas tem outros laboratórios que tem. Mas eu acho que essa seria a dica quando for buscar um laboratório que tenha alguma seja acreditado, né? Ou seja, escolha um SABE, né? Porque é o melhor. Inclusive, nós fizemos uma entrevista aqui para coleta de sangue em crianças. Nós falamos com a médica do SABE e, inclusive, ela falou que tem um kitzinho próprio para criança, tem a brinquedoteca. Então, você vê que lá vocês acolhem não só as crianças, mas todo mundo, não é? Esse é um diferencial que a gente trabalha bastante, né? E então, não só com crianças, mas com todo mundo ter esse bom atendimento. Criança é super importante, a gente estava até conversando agora há pouco, né? Que a criança fica ansiosa, né? Então, essa orientação que é feita pelo laboratório, mas também pelos pais, de preparar a criança, de ter esse cuidado para a criança saber ali que ela vai tomar uma picadinha, que é um incômodo, mas que isso daí é rápido. E daí depois disso a gente tem, né, o café, tem o pão de queijo, a gente tem o certificado de coragem para a criança. Inclusive então, eu ganhei esse kit. Ganhei. Quando ela veio aqui, ela deu para nós, foi muito legal. Então é bem, bem importante. Acho que esse cuidado que a gente tenta ter. Inclusive pãozinho de queijo é uma delícia, né, gente? Depois. Agora eu fico à vontade de fazer esse exame também. Então, passa lá para fazer. Pode acho que deixar. Temos mesmo, várias unidades, né? Aqui em Campinas a gente está com 13 unidades já. Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira. Então tem pertinho de você, tem. Vou procurar. Demais. E doutor, você falou que no mínimo, pelo menos uma vez por ano a gente tem que fazer. Mas isso pode variar de corpos para corpos? Por exemplo, eu que não pratico nenhum tipo de atividade física, tenho uma alimentação boa, mas às vezes dou uma escapadinha, isso pode mudar de pessoa para pessoa? Pessoas que têm um risco maior ou que tenham alguma alteração na sua rotina ou no seu hábito, é importante que repita. A partir aí dos 30, 40 anos que começam a entrar outros exames, a necessidade de uma frequência maior, daí e que para alguns exames que você coloca. Então, PSA para homem a partir dos 40 anos, mamografia para as mulheres a partir dos 40 anos. A gente tem protocolos aí para diferentes doenças, tipos de câncer que você precisa fazer diagnóstico, como é que deve ser feito. Então, é bem específico para cada doença que está sendo pesquisada, e isso daí o ideal é um médico mesmo numa consulta que veja esses riscos e que faça a orientação para não fazer exame desnecessário também. Né? Mas aí, dando gancho nessa pergunta do Kevin, a gente está no Outubro Rosa e existem exames laboratoriais que captam esse câncer de mama? Isso é uma dúvida frequente, não só com o público mesmo, mas às vezes até médico. A gente usa no laboratório o que a gente chama de marcador tumoral. São proteínas, são alguns tipos de substâncias que alteram quando você tem uma determinada doença. Então, o PSA que faz para homem é o que a gente conhece, né, bem frequente. Ele é importante porque ele consegue detectar precocemente e em tempo de fazer o tratamento. No câncer de mama, não tem exame de laboratório que faça o diagnóstico precoce. No câncer de mama é a mamografia. E depois o exame de laboratório é feito para fazer o acompanhamento da paciente que tem o câncer de mama, para saber se está progredindo, se fez o tratamento, é para zerar esse marcador. E depois, se voltar, ele já aparece de novo. Então tem, a gente chama de CA15, o CEA, que é um que usa para intestino também.
Então, mas ele não deve ser usado para fazer o rastreamento, ele é usado depois. Então, se o médico pedir um desses daí, pergunta para ele se realmente é esse que precisa fazer para fazer o diagnóstico. Porque é muito comum a gente pegar depois paciente que faz e tem um falso positivo, fumante, por exemplo, aumenta o CEA. Dá aumentado, ele vem desesperado, ele lê lá no Google, né, que aumenta num câncer de intestino ou num câncer de mama, vem desesperado que está com câncer e na verdade não está. Olha só, que interessante, não é, Kevin? Exatamente. E doutor, eu queria que você fizesse um alerta agora. Quais são os riscos de não se fazer esses exames de rotina? Para quem nunca fez ou para quem tem esse pensamento igual eu de não ir fazer. Quais são os riscos da gente? Os riscos são de só descobrir uma determinada doença quando ela já começar a dar sintoma, e daí são sintomas graves. Então, diabetes, né? Você pode ter perda de sensibilidade, pode ter infecções no colesterol, triglicérides, infartar. A pessoa com 30, 40 anos tem um infarto porque não fez o diagnóstico anterior. Realmente é importante. Né? Um que é muito subnotificado também, hepatite, é uma doença que muitas vezes é silenciosa. A pessoa só vai saber quando tiver uma cirrose. Daí já foi, o fígado já foi, já não tem mais o que fazer. E a hepatite, né, a gente pode pegar na manicure se não tiver a esterilização correta do material. Então é recomendado pelo Conselho Federal de Medicina que a pessoa faça pelo menos uma vez na vida uma sorologia para hepatite. Porque se fizer o diagnóstico, tem tratamento e não evolui para cirrose. Então, pode ter evolução grave, né? E pode ter doença que leva, inclusive, à morte. Exatamente. Doutor, muito obrigada. Adoramos recebê-lo aqui em nosso programa. E com certeza tirou a dúvida de muita gente em casa, né, Kevin? Até a minha, né? Principalmente. Muito obrigada. Muito obrigado, Vilari, Kevin. Estou à disposição, tá bom? Isso aí, olha só, essa foi a Semana do Médico aqui junto com a Sabin. E claro que a gente volta daqui a pouquinho.